E hoje a palavra de Deus encontra no livro-se de Juízes. O livro de Juízes, capítulo 6, versos de 11 a 24. E essa palavra foi abençoada com um pastor amigo meu, Antônio Renato Gusso, um pastor que foi meu professor do seminário, que eu admiro muito, e através dele que eu recebi essa palavra de Deus que eu quero compartilhar com vocês. Diz o texto, Juízes, capítulo 6, de 11 a 24. Diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Asbirita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhes apareceu e lhes disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, meu Deus, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? É que foi feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviarei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre, Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já estou contigo. Ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta, e deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Então Gideão preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha, e carne pôs num cesto, o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe sobre essa penha, e derrama-lhe por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Ele chamou: o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje, este está o altar em Ofra, pertence aos abzeritas. Irmãos, esse texto parece um pouquinho complicado, mas Deus se apresenta através de um anjo a Gideão. Quem era Gideão? Gideão era um filho de um homem que não era muito rico, não era, como ele mesmo diz, um homem forte, mas o Senhor diz que ele era um homem valente. E o que estava acontecendo? Ele estava sofrendo, diz o texto que ele estava colhendo trigo no lagar. Trigo se colhe, né, e se leva para os lugares altos, porque os lugares altos onde bate o vento, espalha, tira a palha, separa a palha do trigo, e aí ele leva somente o trigo.
Mas como o texto diz, os medianitas estavam roubando, saqueando o povo de Israel, roubando toda a sua comida, roubando tudo que eles tinham. E aí ele pega aquele trigo e se esconde e vai para o lagar, lugar úmido, né? Um vale, lugar onde não se leva trigo. E o lagar era o lugar de se fazer vinho, para se esconder, para esconder o seu mantimento. Então aquele homem estava triste, depressivo, uma pressão imensa, porque não sabia se iam roubar o seu alimento, a sua comida, da sua família. E ele estava vivendo aquela angústia. E o texto diz que o anjo do Senhor lhe aparece. O anjo do Senhor aparece a ele. Irmãos, nesse texto eu gostaria de refletir aos irmãos o que é Deus para você. O que é Deus para você? O que Deus é na sua vida? Eu gostaria de contar uma história, uma ilustração que diz o seguinte: havia um filósofo muito famoso na sua cidade, e ele estava pensando na paz, tentando conceituar o que era a paz. E como todo filósofo, fica mastigando, fica pensando, como pode existir a paz? O que é a paz? Como ter a paz? A paz dura, a paz não dura, e ele meditando, ele queria entender. E certo dia ele acordou muito cedo, ele decidiu ir para a praça pública, estava vazia ainda, estava clareando o dia, e ele sentou lá e começou a pensar na definição de paz. E quando ele sentou lá, logo apareceram os pombinhos, os primeiros pombos. Só tinha ele e os pombos. E no meio de muitos pombos, ele viu um bem branquinho. Aí ele falou: esse pombinho é a paz. Vou tentar pegar esse pombinho. E ele pegou um pouquinho de pão, esfarelou pertinho dele ali no banco, e a pombinha branca começou a vir, que ele armou o bote. Quando ele tentou pegar o pombinho bateu asas e voou. Eita, paizinha desgraçada, não consigo pegá-la. Ele ficou pensando: vou tentar de novo, não vou desistir. Tomou mais um pouquinho de pão, esperou, os pombinhos vieram, a pombinha veio. Quando estava para pegar o novo, ele voava, ele não conseguia pegar a paz. Nossa, parece a minha vida. Toda vez que eu tento pegar a paz, ela voa. Por isso que eu entendo que esse pombo diz que é o símbolo da paz, deve ser isso. Mas eu não vou desistir. Ele ficou tentando, mas toda vez, na hora, ela batia as asas. Até que começou a chegar gente, ele começou a passar vergonha, ele falou: melhor ir embora. Melhor ir embora. E ele chegou à conclusão, queridos, que paz é exatamente assim. Nós a rodeamos, mas quando vamos alcançá-la, ela bate as asas e vai embora. E nos deixa na mão. Essa foi a conclusão daquele filósofo. Ele disse: é impossível alcançar a paz. Mas eu queria refletir nessa noite com os irmãos: que tipo de paz é essa que é impossível se alcançar? O texto nos diz que Gideão não tinha paz. Ele estava vivendo um momento de quê? De dificuldade, de opressão, de problemas. A vida dele não tinha sossego. Ele tinha que preparar os alimentos escondidos, com medo de ser assaltado. É que nem a gente quando vai pedalar, né? Tem que pedalar com medo de se vai ter bandidos, aqui dá para ir, se não dá aqui não dá para ir, né? Fernanda, Arione, aí, todos que pedalam, a gente anda com medo. No dia a dia, a gente sai de casa, a gente tem medo. Precisa fechar tudo, será que saiu? Aí sai de casa, aí a mulher olha assim: você fechou mesmo? Eu não lembro, tem que voltar. E volta, e eu tinha fechado, e você vai lá. Parece que há uma insegurança nas pessoas. As pessoas vão à procura de paz o dia todo. Nós vivemos, a humanidade vive procurando a paz. Mas Gideão não era diferente. Gideão era parecido com muitos de nós. Ele fazia parte do povo de Deus, mas não tinha paz.
Israel era o povo de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, e ele não tinha paz. E os motivos, aparentemente, eram motivos bons para se tirar a paz, não é verdade? Eram motivos que não eram banais. O povo dele estava sendo oprimido. Eles plantavam e quem colhia os alimentos eram os medianitas, de Juízes 4, versículo 4. Gideão se preocupava em não perder a sua colheita. Ele se sentia desamparado por Deus. Olha o texto, verso 13. Olha quando o anjo do Senhor aparece, olha o que ele fala para o anjo. Ele diz assim, respondeu-lhe Gideão, ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que sobreveio tudo isso? E que é feito todas as suas, que dê as suas maravilhas, que os nossos pais contavam, dizendo, não fez o Senhor nos subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou. Ele botou a culpa em Deus, ele estava recebendo a presença de Deus, vendo um anjo, e o coração dele estava tão amargurado, tão amargurado com os problemas, que ele não aproveitou a presença de Deus. E ele fez o quê? Ele culpou tudo aquilo a Deus, ele culpou a Deus por todos os seus problemas. Nos dias de hoje não é muito diferente, né, irmãos? As pessoas perdem o emprego, as pessoas perdem a saúde, tem briga na família, briga entre pai e filho, briga entre mãe e filho, briga entre primos, briga entre vizinhos, briga no trabalho. Você recebeu uma promoção, o outro recebe no teu lugar. A viagem é cancelada. Parece que tudo conspira contra você. E você faz o quê? Você culpa sempre alguém. Nós sempre culpamos alguém. Estava assistindo o jogo do meu time lá, e depois que termina, eu passo com comentários lá dos amigos e tal, e todo mundo acha um culpado. Aquele jogador é ruim, aquele outro é um pereba. Sempre alguém tem o culpado, ou a culpa é do técnico, alguém é o culpado. Mas é assim que somos seres humanos, né? As desgraças que acontecem em nossas vidas, nós não assumimos, nós sempre procuramos o culpado. Ontem, andando pedalando, um caminhão entrou na minha frente, eu me assustei, freiei e caí. Primeira coisa que veio na minha cabeça, desgraçado esse caminhão, irresponsável, né? Aquele espírito que vem e fala, olha que desgraçado. E depois Deus falou no meu coração, e eu falei, se eu tivesse mais atento, se eu não tivesse tão distraído, eu não teria freado brusco, talvez, da forma com que eu freiei. Às vezes ele nem me viu, nem fez por mal, mas eu já falei que ele era um desgraçado. As nossas mazelas, nós colocamos culpa nas pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, irmãos, não encontramos a paz. Porque não assumimos o nosso erro e não aproveitamos a presença de Deus, capaz de resolver todos os nossos problemas. Foi o caso aqui, irmãos. O que o texto diz? Que Deus, o anjo falou para ele o seguinte, diz aqui no verso 14, e diz, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel. Se esse é o teu problema, vai na tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura, não sou eu que estou te enviando, não eu que estou dizendo para você. Eu não estou dizendo para você que eu vou estar com você, que você não vai estar sozinho, que eu estou do seu lado. E ele duvidou de Deus. Ele queria que Deus fizesse lá, plim, 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 abracadabra, e todos os medianitas fossem mortos. Que caísse um meteoro só na cabeça dos medianitas, é isso que ele queria. Mas Deus falou para ele, não, vai lá, que eu vou com você e você vai destruir todos eles. E aí naquela hora ele não tinha como culpar alguém, aí ele começa a dizer, mas eu sou o quê?
Eu sou o menor daqui, Senhor. Eu sou mais pequenininho. É meu irmão, 1,80 m e lá vai pedrada, eu 1,70 m. Eu dizia, ele é grandão, eu sou pequenininho. Olha, eu sou minha família mais pobre aqui. Aí a gente começa a arrumar desculpa para não resolver os problemas que temos, que nos tiram a paz. E Deus está dando uma palavra de fé para você. Vai que eu estou contigo. Os teus problemas vão ser resolvidos. Mas é você que tem que ir. É você que tem que ir. Gideão não tinha paz porque, ainda que fizesse parte do povo de Deus, duvidava de Deus. Ele não tinha fé, irmãos. Ele não tinha fé. Mesmo vendo o homem de Deus, o anjo de Deus. Aí a gente fica pensando, a gente culpa sempre Tomé, né? Tadinho do Tomé, parece que Gideão era um traste muito pior do que Tomé. Tomé quis tocar na ferida para saber, né? Os discípulos disseram, o Senhor apareceu a nós aqui, o Senhor ressuscitou e ele apareceu. Aí ele só falou assim, se eu tocar e ver, eu vou acreditar. Ele não acreditou no que os discípulos estavam fazendo, porque provavelmente não prestou atenção no que Jesus disse, que ele viria de ressuscitar entre os mortos. E a gente joga a pedra no Tomé também. Gideão parecia ser muito pior que Tomé. Se você está em paz ou está todo preocupado, o que é que está tirando a tua paz? Será que você não está duvidando da palavra de Jesus também? Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, nem fique com medo. A falta da paz é falta de fé, irmãos. Falta de fé. Eu lembro de Filipenses 4:3. Vou abrir aqui a palavra de Deus em Filipenses. Eu esqueci de marcar o texto, sempre marco para achar mais rápido. Dessa vez não marquei. Aqui. Diz Filipenses 4:6. Diz, não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Olha o que ele está dizendo, não andeis ansiosos. O que faz a gente sofrer, irmão, não é a tal da ansiedade. Não é isso que nos tira o sono. Jesus está dizendo, não andeis ansiosos com coisa alguma, em tudo, porém, sejam as suas petições diante de mim. Tenha fé em mim, irmãos, é isso que Jesus está dizendo. Por isso que o apóstolo Paulo também aqui em Filipenses, ele diz, quando ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, ele estava vivendo momentos de perseguição, ele tinha sido preso, ele tinha sido açoitado. E ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele diz, posso tanto padecer fome, posso tanto passar necessidade, como posso ter abundância. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, nós vivemos num mundo de sofrimento e a gente quer que Deus tire a gente do sofrimento assim, ó. Ele fala assim, ó, eu vou levar você para Marte, que Marte não vai ter sofrimento, tá? Se você preferir para Vênus, é um pouquinho mais quente, né, ou mais frio, mas eu posso te levar também lá. Não é assim. Nós vivemos num mundo. Mas quando vivemos e temos fé, sabemos que a presença de Deus está conosco. Eu posso vencê-los todos os meus problemas. E essa é a paz que Jesus, que Deus nos promete. Eu lembro para finalizar, eu lembro de um momento da minha família que o meu irmão viveu comigo. Nós estávamos morando, éramos todos ainda meninos, garotos. Eu devia ter, acho que uns 18 anos, era por aí.
já era de maior, 19, 20, não lembro bem. E o meu irmão do meio, que é entre eu e o André é o mais novo dos homens, o Anderson tinha feito amizade com uma menina, que era a nossa vizinha. A menina bem mais velha se apaixonou por ele, e ele não quis nada com ela, ele era um garoto, ele simplesmente sumiu, né? Não quis nada e disse que não queria. E ela começou a insistir, e aí ela viu que ele não respondia mais ela começou a ligar, passar trote para nossa casa, ligava, e aí ela começou a ficar com raiva, porque a gente não respondia, né? E aí ela começou a se enfurecer, ela começou a mandar bombeiros de madrugada, mandar polícia, fazer denúncia falsa, só para tirar a nossa paz. E começou, irmãos, era tanta pessoa, o telefone tocava a madrugada inteira. Quando você ia atender, desligava ou ficava mudo. E eu já estava sem paz, eu já tinha perdido a minha paz, eu como filho mais velho, eu falei assim, eu vou lá e vou quebrar aquela menina lá. Eu vou lá e vou resolver essa parada. Eu falei para o meu pai, deixa comigo. Na hora que eu vi ela passando lá, eu já não aguentava mais. E meu pai me chamou e falou assim, filho, não deixa isso tirar a tua paz. Não deixa. Ore por ela. Ore por ela, que Deus vai te devolver a paz. Não retribua o mal com o mal, mas retribua o mal com o bem. E Deus vai restituir a tua paz. E aí eu não aceitava aquilo, né? Aquilo estava entalado aqui, né? Mas ele começou a me pegar, vamos orar juntos. Então vem cá, dobra o joelho aqui, vamos orar por ela. E começou a orar comigo. Agora ora você, filho, peça para Deus abençoar a vida dela. Eu queria matar ela, não queria abençoar ela. Mas eu comecei a orar. Comecei a orar. E interessante, irmãos, como é que Deus nos protegeu. Quando chegava o bombeiro de noite, as pessoas, né, na segunda, o bombeiro já sabia. Ele dizia, já ligava para o meu pai dizendo, pastor, meu pai dizia, estão ligando de novo, mas nós não vamos, está tudo bem aí. E aí quanto mais a gente não reagia, mais ela se enfurecia, até o ponto dela botar um papelzinho como se fosse prostituta, sabe? Prostituta que pendura propaganda na rua, esses folhetinhos. Ela botou com o nome da minha mãe, com o telefone da minha mãe, porque a gente não respondia. E ninguém havia ligado, apenas uma pessoa ligou. E quando a pessoa ligou, a minha mãe atendeu, a minha mãe falou, não, o senhor está enganado. Eu não sou nada disso. Eu sou esposa de um pastor, né? Meu nome é Shirley, eu sou esposa de pastor Adelson é o meu marido, assim, assado, e nós estamos acontecendo isso. Na hora que aquele homem ouviu que ela era esposa do pastor Adelson, meu pai na época tinha um programa de rádio, aquele homem era ouvinte do programa que meu pai fazia, né? E aquele homem pediu 1000 perdões e falou assim, eu estou fazendo coisa errada, ora por mim. Você fez com que Deus fez ligando para a senhora que eu me enxergasse o meu pecado, o meu erro. E aquele homem pediu perdão para minha mãe, né? E olha como é que Deus protegeu a minha família. Aquela menina foi internada num hospício, né? Foi levada de camisa de força. E a paz no meu lar voltou. Aliás, mesmo quando os bombeiros já estavam ligando, a paz já estava voltando. Até mesmo quando ligou, o nosso coração já estava cheio de paz. Mas o diabo não conseguiu tirar a nossa paz. Porque a nossa paz, ela não vinha de prazeres momentâneos. Ela não vinha de momentos de programas de felicidade. Ela não vinha de diversão. Ela não vinha do pedal que dá prazer, né? Ela não vinha de festas. Porque tudo isso passa. E quando os problemas vêm, parece que é a pomba que voa. Mas a paz que Jesus dá é uma paz constante, queridos. E para encerrar, eu vou ler aqui novamente Juízes, capítulo 6. Finalizar aqui
com o versículo 22 a 24, que diz: viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja convosco, não temais, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Mesmo no momento da tormenta das nossas vidas, o Senhor é paz. Essa é a paz verdadeira. Essa é a paz que nem a morte consegue tirar de você. Por isso que o Salmo 23, lido aqui pela Nívia, diz: ainda que eu passe, ande pelo vale da sombra da morte. Vale da sombra da morte. Eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a grande diferença de um cristão, de um não cristão. De um cristão que tem fé, de um cristão que não tem fé. Porque eu posso até enfrentar a morte, mas eu sei quem está comigo. E eu sei que eu não perecerei, que a paz sempre estará comigo no meu coração. Deus abençoe a todos, queridos, que você possa guardar isso no seu coração. Quando vier as lutas sempre vão vir. Os problemas sempre vão vir. Mas a paz quem dá é Jesus. A paz quem dá é Deus. Todos nós estamos enfrentando problemas, não tem nenhum de nós que não esteja. Ricos, pobres, todos. Conheço tantas pessoas super abastadas que estão vivendo uma vida no inferno. Briga entre os filhos. Gente querendo, não pode dormir porque acha que tem gente que está querendo roubar. Vai passar as férias em Angra dos Reis, de jatinho, mas não consegue dormir com tantos os problemas. E a coisa mais linda que tem é a gente ver, às vezes, como eu já vi uma irmã, dona Ana, aquela senhora simples, humilde, morando numa casinha, cantava o dia todo hinos a Deus. E você ia falar com ela, que olhar de paz. Uma mulher temente a Deus. Então não importa a sua condição financeira, seja rico ou seja pobre, qual o problema que você esteja passando. A paz que vem de Deus é uma paz verdadeira. É uma paz que não passa. Não é momentânea. Que Deus nos abençoe.